No episódio anterior, eu falei sobre a morte e a conexão com a Shen. Nesse episódio, eu queria dar continuidade também sobre esse assunto, mas para um outro lado. Sobre o lado que a gente pede as coisas no nosso dia a dia. E a gente tá sempre insatisfeito, e a gente sempre reclama de tudo, sabe? A gente procura um bom casamento, uma boa esposa, um bom marido. E aí, quando a gente acha, né, a gente pede a Shen nos dá. E aí, ele nos dá a pessoa como a gente pediu. A gente encontra a pessoa, né? E você se casou com ela porque você aceitou, você gostou da pessoa e tal, você quis. E aí os anos passam, e aí você costuma a conviver com a pessoa e você acha a pessoa mais chata. Você fala assim, nossa, o que eu fui fazer da minha vida, né? Mesma coisa pra quem tem filhos. A pessoa vai ter filhos e a pessoa às vezes não podia ter filho e a pessoa queria muito ter um filho e a pessoa reclama da criança. Quando é neném, tá tudo ok, aí quando começa a crescer, rabisca a parede, quebra uma coisa aqui, o que é uma coisa normal de criança, né? Porque a criança ela não sabe, ela está aprendendo. Mas você grita com um adulto quando ele faz alguma coisa errada, quando ele quebra um copo, quando uma visita vai na tua casa e ela quebra um copo sem querer, ou quebra alguma coisa, te dá algum prejuízo, você grita com ela? Não, você fala com educação, muitas das vezes deixa até aquilo de lado e passa. Mas por que com o teu filho, que tá aprendendo, que ele não é um adulto, ele não sabe discernir do que é certo e do que é errado ainda, você está criando ele, quando ele faz um desenho na parede, ou quando ele quebra alguma coisa, por que você o pune, assim, de forma muito mais agressiva do que você faria com um adulto? Então, assim, aquele filho que você tanto pediu, que você não podia ter, você teve, você tá reclamando do teu filho. E assim é com as outras coisas da vida também. E a gente esquece que uma hora o seu filho não vai ter mais, sabe? Ele não vai mais rabiscar a parede, porque ele vai crescer. E aí você vai sentir falta dos desenhos dele na parede. Ah, mas como eu iria me sentir falta? Tem que comprar tinta pra pintar a parede. Você vai sentir falta daquela fase, entendeu? Então, assim, por que ao invés de eu reclamar, eu não estou curtindo este processo? Se eu estou com um problema no meu casamento, né? A gente tem um livro do Shalom Bait, que é maravilhoso. Recomendo vocês a... Vou deixar aqui na descrição. Recomendo vocês a lerem. É muito bom pra quem... A gente tem uma paz no lar, saber lidar, né? Casamento, tem o homem com a obrigação do homem, a mulher com a obrigação da mulher. Quando a gente entende, separa esses... quando a gente entende, separa o trabalho de cada um, sabe? Como cada um deve se portar, a gente tem mais chances de ter um casamento de sucesso, a família organizada e tudo mais. E também sobre as coisas. A gente, como eu disse, a tendência do ser humano é sempre estar insatisfeito, é sempre estar reclamando, né? A gente pode ver ali em Bereshit, que no início, né, quando Deus criou o mundo, criou ali Adão e Rishon, tava tudo perfeito, né? Assim, um jardim maravilhoso, tudo, frutas, você pode ter tudo, tudo. Tem ideia que Adão e Rishon tinha tudo? Adão tinha tudo, gente. Tipo assim, sabe? Imagina você viver num paraíso com cachoeiras, tudo. Você pode usufruir de absolutamente tudo. E, mesmo assim, ele e a mulher dele não estavam satisfeitos, sabe? Eles não estavam satisfeitos. Ah, mas aí a gente entra no ponto que eles foram enganados. Eles foram enganados, mas como eu vou dizer isso? Porque eles estavam insatisfeitos. Porque se eles, já parou pra pensar que se eles estivessem completamente satisfeitos com o que eles tinham ali, eles não tinham desobedecido a Deus? E isso levanta um ponto importante também para saber como está a nossa conexão com a Shem, com Deus. Porque quando a gente se afasta um pouco, quando a gente não para pensar, né? Quando a gente não tem ali a intenção, a separação ali da Kavaná também, você ter a intenção, você separar, parar para analisar, para pensar, falar, poxa, Deus deu tudo isso pra gente e a gente tá retribuindo com ingratidão. Eu acho que não teve ingratidão maior na história do que Adão e Eva ter comido do fruto proibido. Então, o quanto nós estamos sendo ingratos com a Shem no nosso dia a dia, já parou pra pensar nisso? A gente tá sempre muito ocupado, reclamando, a gente quer muito alguma coisa, a gente quer a casa maior, a gente quer isso, a gente quer aquilo, e quando a gente conquista, aquilo tudo ali dura o quê? 15 minutos de prazer só, e depois, sabe, a gente já se esquece, depois a gente quer uma outra coisa mais cara. Então, aqui a gente vai separar o capitalismo da prosperidade que a Shem quer para a nossa vida. Eu não estou romantizando que você deve viver na pobreza, longe disso, não é isso, né? Mas é a gente parar para analisar, porque quantas vezes, né, no mundo de hoje, tá muito normal tanto comprar tudo, ter muita coisa, várias coisas, e a gente não precisa de tudo isso, sabe? Quanto mais coisas materiais a gente tem, coisas que vão ficar aqui, coisas que vão se deteriorar e acabar aqui,
a gente gasta mais tempo cuidando, dando manutenção nessas coisas. E quando a gente consegue comprar a gente quer trabalhar o dobro, o triplo para comprar um modelo mais recente, um modelo mais novo, seja de um celular, seja de um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa. Então a gente nunca está satisfeito e a gente está sempre buscando coisas materiais. E nesse episódio eu queria ressaltar para a gente cuidar mais do nosso espiritual do que do nosso material e nós sermos gratos com o que nós temos, porque tudo que a gente tem foi a Shen que nos deu por amor. Então, outra coisa que eu queria pontuar é: saiba o que pedir. Saiba o que você vai pedir, sabe? Às vezes a gente fica triste porque, eu queria tanto aquele emprego e eu não consegui passar num concurso, eu não consegui passar naquela faculdade, mas eu queria, né, não consegui passar na entrevista de emprego, mas eu queria muito aquele emprego para mim. Mas a Shen sabe que você não iria ser feliz naquele emprego. E às vezes, meus amigos, a gente chora por uma migalha de pão. Mas a gente não consegue enxergar o banquete que o nosso pai preparou pra gente. A Shen tá lá com um banquete, falou: meu filho, se você soubesse o banquete que eu tô esperando, você não ia chorar por uma migalha. Então, isso a gente pontua a questão da nossa fé, da nossa confiança em Hashem, a questão da nossa emuná, aquilo que eu achei que aquilo fosse bom para minha vida, eu queria muito aquilo, né? Que muitas das vezes a gente vai pela influência de pessoas, ou porque a gente, fulano falou que era assim, que o trabalho era muito bom, então também vou querer. Mas na verdade, o único que sabe o que vai ser bom para você e também para você cumprir o seu propósito na Terra é Hashem. Então, se uma coisa deu errado, foi pro seu bem, sabe? Fortaleça a sua emuná para entender que foi para o seu bem. Se algo tá dando errado, é porque é para você ter mais conexão com Hashem, ou aquilo não era para ser seu. Acontece alguma coisa, quebrei, nossa, sofri um acidente, bati meu carro. Se você não tivesse batido seu carro, você não teria comprado um modelo mais novo, ou um modelo melhor, você continuaria com aquele antigo, sabe? Então, as coisas que a Hashem faz na nossa vida, a gente não consegue compreender de imediato. Mas quando a gente tem a emuná, a gente entende lá na frente, depois que tudo se passou, que aquilo foi o melhor. Mesmo naquela instância, no passado, naquele momento, foi algo muito ruim. Mas lá na frente, depois que você passar, você vai entender que tudo foi para o bem. Então, eu queria deixar pontuado isso pra gente trabalhar mais o nosso espiritual, ter bastante conexão e agradecer, ser mais grato com a Hashem, porque a prosperidade que a Hashem traz pra gente, a verdadeira prosperidade é a gente ter as pessoas que a gente ama próximas da gente, com saúde, fazendo a Avodat Hashem, fazendo, né, o trabalho divino, a gente cumprindo o nosso trabalho divino também. A gente tem um bom trabalho, a gente tem um bom emprego, a gente consegue se alimentar bem, a gente tem uma casa confortável, você tem um chuveiro para você quente, para você tomar um banho quente, você não passa frio, você tem um casaco, você tem um cobertor. Mas são coisas simples. Justamente, mas quem que dá valor hoje em dia a isso? Ninguém para pensar, mas quando a gente vê lá atrás, né, as coisas não eram fáceis. Imagina você no inverno, você ter que tomar banho num rio, né? Você ter que dormir numa cama de palha ou numa cama de pedra, talvez só com o couro de uma ovelha. Hoje em dia a gente tem camas confortáveis, a gente tem geladeira para beber uma água geladinha. Então, olha quantas bênçãos, olha quantas coisas boas que a Hashem fez por nós, que a gente tem facilidade, e mesmo assim a gente reclama e tá sempre perdendo tempo com coisas vãs e fúteis. Vou trabalhar mais para conseguir mais coisa. E assim, você se desgasta no trabalho, esquece, né? Ou não tem muito tempo para estudar a Torá, para fazer as suas obrigações como Bnei Noah, ou judeu, ou como uma pessoa, né, seguindo as 7 leis. Você não faz o seu trabalho divino. Quando você menos espera, você adoece, porque você está trabalhando demais. Aí você deixou de criar conexões eternas com a Hashem, que é o que vai ficar depois da nossa morte, pra gente gastar o nosso tempo e energia com fútil, vão e vazio, que é o que vai ficar aqui na Terra. E aí imagina, você trabalhou horas extras, você se alimentou mal, você adoeceu, você ficou muito doente e você acabou falecendo. Você trabalhou tanto para comprar mais coisas materiais, você gastou a sua energia, tempo da sua vida, focando em coisas que se deterioram neste mundo, e você acabou morrendo, você não conseguiu comprar o que você queria, o dinheiro que você ganhou, outras pessoas vão usar o dinheiro da forma que elas acharem melhor. E a sua conexão com o eterno fica aonde? Agora você já não tem mais tempo. Acabou. Não tem o que fazer. Então, a minha dica é
que tenhamos mais tempo, mais conexão que a nossa parte espiritual, porque o mundo está cada dia pior. Vamos tentar fazer o nosso serviço, nosso Avodah Hashem, ajudar as pessoas, dar de tzedakah, dentro, né, do que a gente consegue fazer, a gente fazer o melhor que a gente pode, enquanto a gente ainda tem o mérito de respirar. Porque quando sairmos desse mundo, infelizmente a gente não tem como mais fazer nada. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Tudo de bom, fiquem com Deus.